Abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, no versículo 24 em diante. Capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, versículo 24 até o 30 e depois do 36 até o 43. Fiquemos de pé para recebermos a palavra. Assim diz a palavra de Deus. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra. Quais seriam os motivos de todos esses problemas que aí estão? Guerras, fome, vícios, droga, insegurança, marginalidade. Os homens buscam toda forma de resolvê-los. Essa semana, o nosso garotinho se revestiu lá de uma função no Rio de Janeiro para tentar resolver o problema da insegurança, da marginalidade. O Brasil todo geme descobrindo uma forma jurídica, doméstica, para resolver o problema da insegurança. O mundo está envolvido em como resolver o problema atômico, o problema das guerras. A China hoje está totalmente envolvida numa peste, numa enfermidade, numa doença, e que dizem até agora incurável, que é essa pneumonia grave, agressiva, que tem matado milhares de pessoas e que ameaçam o mundo com essa epidemia. O mundo está cheio de problemas. Podemos levantar e falar sobre eles. O mundo tem problemas. Nós temos problemas. Algumas pessoas procuram descobrir uma forma de resolver os seus problemas. Mas a palavra de Deus tem dito que este mundo não tem jeito. Deus tem dado um tratamento individual, pessoal, aos homens. O próprio Senhor Jesus não se envolveu em política. Quando falaram para ele sobre César, a única resposta que ele deu foi: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus não tem mais preocupações com este mundo. A preocupação de Deus é com o homem.
A preocupação do Senhor é com o homem. Nossa vida é como um navio já velho, furado, no meio do mar e que está à deriva. Então todo mundo corre de um lado para outro, mas ninguém está preocupado em salvar o navio, porque o navio está à deriva e está afundando. O que se pensa e que se busca é de salvar as pessoas que estão dentro desse navio. Quando houve o acidente em 1912 daquele grande navio que vimos aí nos filmes, milhares e milhares de pessoas morreram porque havia uma preocupação excessiva de que naquele navio havia absoluta segurança e não havia. Ele estava à deriva e afundou e matou aquelas pessoas. Deus não vai resolver o problema do mundo. O problema atômico não será resolvido. O problema palestino não será resolvido. O problema da paz do mundo não será resolvido. Não se resolverá o problema das drogas. Não se resolverá esses problemas que estão aí. E surgirão novos problemas. Aparecerão coisas problemáticas na área de saúde, na área do governo, na área da administração, na área da política, na área social. Alguns poucos problemas poderão ser administrados, mas não serão resolvidos. Porque o propósito de Deus é individual. O propósito de Deus é você, não é o navio em que você está. Deus pode salvar a tua vida. Ele não pode salvar o teu planeta, o teu sistema, salvar este mundo em que nós estamos. Ele pode trabalhar em nós, pode trabalhar em nossa vida, pode fazer-nos mudar, alterar, fazermos pessoas diferentes. Mas Ele não pode fazer nada por esse sistema no qual nós estamos envolvidos. O Senhor, quando plantou aqui uma semente, Ele plantou uma semente de boa qualidade. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que tudo que Ele criou era bom. Mas aqui também foi lançada uma semente maldita. E esta semente cresceu. E a parábola exatamente que nós lemos é nessa direção. Acabamos com tudo. Ele diz, não acabamos. Porque se formos acabar com tudo, nós vamos matar o trigo junto com o joio. Haverá um momento especial da palavra de Deus, das promessas de Deus. Há um momento especial onde o joio se separa do trigo. E esse momento é a vinda do Senhor Jesus. É o arrebatamento da igreja. É a separação daquilo que é mundano, profano, para aquilo que é divino e abençoado. Neste momento convive-se fora e dentro das igrejas com trigo e com joio. Às vezes nós queremos arrancar o joio e você não consegue arrancar o joio, porque arrancando o joio você traz trigo consigo também. Por isso que nós precisamos aprender nessa vida a conviver, muitas vezes com o joio. Temos que conviver em família, temos que conviver na sociedade, temos que conviver às vezes dentro da nossa própria casa com Ele. Mas o propósito de Deus continua sendo sempre a pessoa. A salvação do homem é individual. E o que o Senhor diz para nossas vidas é que nós somos luz e sal. Luz, porque nos mostramos, e que enquanto vivemos aqui como trigos, as pessoas fazem a diferença de um para o outro. E sal, porque nós somos conservantes. O Senhor mantém-nos aqui neste mundo, porque nós conservamos este mundo. O sal serve para conservar até aquilo que está morto, até aquilo que está podre. O Senhor conserva a igreja dele aqui neste mundo, como conservante. Se este mundo não é pior do que já é porque nós estamos aqui, e o Espírito de Deus está aqui conosco. Se não fosse isso, este mundo seria pior, muito pior ainda. A palavra de Deus diz que quando a igreja for arrebatada, com a igreja será arrebatado o Espírito de Deus que está com ela. E a palavra de Deus diz que
3 primeiros anos ainda vai ser mole, mas fala que na segunda parte da grande tribulação, o mundo conhecerá a verdadeira malignidade, o verdadeiro poder maligno que se operará sobre essa terra. E hoje não é pior. Com tudo que vivemos, com todas as aflições que vimos, assistimos e estamos participando dela, não é pior, porque nós somos o sal da terra. A presença de Deus é importante em nossas vidas, nessa direção. Você anda preocupado com tantas coisas, você anda preocupado com a política, com o governo, mas você, na realidade, deve se preocupar primeiro consigo mesmo, depois com os seus. Existem algumas parábolas, como o filho pródigo, daquele pai que se preocupava com o filho que foi embora e o esperou e criou condições para que ele voltasse. Pense nisso, pense na pessoa. Usa a tua cabeça, a tua inteligência, pensando em pessoas, pensando no semelhante. Sabe, se alguém da tua família foi e não voltou, pense em buscá-lo, pense em esperá-lo, pense em ajudá-lo, pense nas pessoas. Na parábola do dinheiro perdido, a parábola nos conta que aquela mulher procurou insistentemente por todo canto até encontrá-la e houve alegria por isso. O sentido da parábola era exatamente pessoas. O próprio Senhor Deus diz que Ele deixa 99 ovelhas esperando e sai, vai buscar, vai procurar uma perdida. Deus não está preocupado com Saddam Hussein, não está preocupado com o comandante de Cuba, não está preocupado com Bush, não está preocupado com Lula, não está preocupado com o governo político. Deus está preocupado com você, com a sua vida, com a vida dos seus filhos, com a tua pessoa. A preocupação de Deus é essa. Eu acho muito engraçado quando o futebolista vai lá, marca o gol e faz o sinal da cruz e benze, levanta o dedo e tal. Deus não está preocupado com o Corinthians, nem com o Palmeiras, nem com São Paulo, nem com o Guga, nem com ninguém. Deus está preocupado com a salvação da tua alma. Deus está preocupado com a regeneração da sua vida. É isso que Ele se preocupa. Eu pregava ontem aqui, dizendo que Jesus, quando morreu, Ele tinha o propósito de regeneração e de redenção. Mas o grande propósito de Jesus morrer foi exatamente se multiplicar. Porque enquanto Jesus estava encarnado, Ele tinha limites de espaço, Ele tinha limites de tempo. Se Ele falava com 5 apóstolos, 7 ficavam esperando. Se Ele falasse com 2 apóstolos, 10 ficavam esperando. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós teríamos que ir procurá-lo em Jerusalém ou algum lugar. Mas quando Ele morreu, Ele se fez Espírito. E Ele diz, e eu vos mandarei o Consolador, eu vos mandarei o Espírito Santo. E depois no versículo seguinte, Ele diz, e eu estarei convosco, eu voltarei para vós. Ele se fez Espírito ao morrer. E quando morreu então, Ele saiu da carne, do espaço, do tempo e se multiplicou. E com isso Ele pode estar em nós, em todos nós, ao mesmo tempo. Jesus, quando estava aqui, era judeu, filho de Maria e de José. E todos tinham orgulho de dizer, ele era judeu. Quando Jesus morreu, deixou de ser judeu para ser nosso, para ser de todos nós. Quando ele morreu, quando ele fez o sacrifício, ele veio e fez habitação em nós. E mudou toda a razão das coisas. Hoje nós precisamos desse Jesus espiritual. Ele disse, vos mandarei o Espírito Santo. No original, o Espírito Santo é o Paráclitos de Deus. Paráclitos quer dizer para, quer dizer junto, ao lado.
E kletos quer dizer ajuda e socorro. Quando ele saiu do corpo dele, foi à cruz e voltou no Espírito e ocupou a minha vida. Ele está comigo, Ele é o Emanuel presente, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu socorro presente em minha vida. E Ele não está na Aparecida do Norte, Ele não está em Roma, Ele não está aqui em qualquer cidade religiosa, Ele está dentro da minha vida. Eu sou o templo do Espírito de Deus. Eu sou o templo do Senhor. Em mim está o Paráclito de Deus. Em mim está o socorro. Em mim está a ajuda. Em mim está a resposta. Se alguém me convidar hoje para ir a Israel e a Belém, não iria porque está muito perigoso. Talvez pudesse ir passear, fazer lá um lazer, mas ver Jesus, não, porque lá não está. Sabe, nós estamos impregnados de religiosidade. As pessoas vão à Aparecida e choram copiosamente, porque na realidade querem ver, querem sentir a presença. Muitas pessoas estão buscando em todos os cantos rever aparições, manifestações. Aqui apareceu isso, aqui apareceu aquilo, e as pessoas vão com vontade, com desejo. O espírito de religiosidade tem tomado o coração do homem. Mas o que nós precisamos não é de espírito de religiosidade. O que nós precisamos é aprender que Ele desceu da cruz para entrar em nós. Ele desceu da cruz para viver em nós. Nós somos a Jerusalém celestial, no sentido de recebermos o Senhor em nossa vida. E quando Ele entra em nós, se cumpre a vinda pessoal de Jesus na terra. A palavra de Deus diz que quando Ele voltar, a iniquidade será arrebentada. Todo escândalo será tirado e afastado. Todo iníquo será repreendido. A palavra de Deus diz isso. Existe uma vinda pessoal, que é esta vinda do Espírito de Deus em nossa vida. Quando Ele vem, Ele repreende o iníquo, Ele repreende a sujeira, Ele repreende tudo aquilo que não é compatível a Ele. Por isso, queridos, se somos cristãos de um Cristo carnal, nós não mudamos, nós somos aquela mesma criatura, cheios de insegurança, cheios de incapacidade, fora do nosso domínio. Não temos nada, somos apenas um espírito religioso. Somos como a carteirinha de igreja. E a carteirinha de igreja não serve para nada. O que o Senhor tem procurado são verdadeiros adoradores. Deus tem procurado tabernáculos, homens que possam recebê-lo, que Ele possa habitar, que Ele possa mudar. Ele vem com a sua força, com a sua ajuda, com o seu socorro, e Ele vem para te sustentar. Ele não vem para resolver os problemas do mundo. Ele não vem para te fazer um milionário ou um abastado. Ele vem para te abençoar, porque Ele está em você, Ele está contigo. Ele é o Paráclito de Deus que está habitando em sua vida. Você é o altar. Por que aqui não tem altar nenhum, não tem santo nenhum, não tem imagem nenhum, não tem nenhum homem aqui merecedor de honra? Porque o grande Senhor, o Senhor Jesus, o Jesus espiritual, está no altar da tua vida. Diga assim: eu sou o altar de Deus. Você diz: mas pastor, eu sou o altar com tanta sujeira, com tantos defeitos. O Senhor é clemente, é misericordioso, é abençoado. Ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe das nossas limitações. E Ele vai avançar e produzir em nós, no seu tempo, todas as coisas. Ele proverá todas as coisas em nossas vidas. Ele estará limpando os nossos olhos, estará limpando nossa cabeça, estará purificando o nosso corpo, estará nos abençoando. Ele sabe que somos homens. Quando Ele quis sair desse corpo,
Com pouca idade, ele diz, não quero ficar nesse corpo, me deixe ir, porque eu tenho algo a fazer, eu tenho que continuar esta missão. Ele sabia que tinha que sair desse corpo. Muitos de nós queremos esse corpo, mas esse corpo é limitado, é frágil, sujeito a fraquezas. Porém, ele habitando em nós, ele é a nossa força, é a nossa força, é a nossa bênção. Ele é o trigo que está dentro de nós. O joio que possa estar aqui habitando é joio proveniente da nossa vida carnal, da nossa cultura, dos nossos costumes. Mas o Senhor está produzindo em nós o trigo. Me ajudem? O trigo verdadeiro. Gostoso, né? O Senhor está sobre as vossas vidas. Você é um cristão apenas religioso, conhece todas as palavras, todos os textos, todas as histórias, todos os milagres. Desde pequenininho você conhece a todos. Não basta isso. É preciso que você o tenha plantado no seu coração. Jesus desceu na cruz para habitar você. O Espírito de Deus foi plantado em você para te mudar. A mudança vem por essa habitação. Não sou eu que vivo mais, mas Ele que vive em mim. A mudança não vem pela religião. A nossa religião é maravilhosa, mas a nossa religião não muda ninguém. O que muda é a presença do Paráclito de Deus, do Espírito de Deus em nossa vida. Enquanto você não receber, a sua vida continua igual. Religiosidade nunca resolveu nada. Saddam Hussein apareceu rezando, um homem muito religioso. Algumas pessoas passam doando comida, distribuindo aos pobres. Isso é religiosidade. Outras pessoas fazem jejuns, se machucam, carregam cruzes, fazem flagelos. Não resolve nada. Você pode jejuar 40 dias e não vai acontecer nada além de fome na tua vida. Você vai morrer de inanição e vai precisar de uma bela UTI. Se o Espírito de Deus não estiver em você, não há mudança. Não há mudança na sua vida. Nós estamos orando nesta noite pela campanha que nós fizemos e nós estamos orando pela libertação. Ao tocar o óleo de unção sobre a tua vida, você vai ser liberto do espírito de religiosidade. Primeiro, porque você precisa a ser crente, não ter cara de crente, não ter cheiro de crente, não ter jeito de crente. Você precisa ser crente. Olhar para você e ver a maravilha do Senhor brilhando na sua vida. É importante que se cumpra o último versículo dessa nossa leitura. Os justos resplandecerão. Você precisa resplandecer. E para resplandecer, é preciso que em você esteja o poder do Espírito do Senhor. Se você for religioso, não importa a igreja que você é. Você pode ser até um religioso da quadrangular. Não servirá para absolutamente nada. Eu quero que você seja um abençoado de Deus. Eu quero que você estenda as mãos aos céus e possa dizer assim: Deus, em mim, o altar sou eu. Não sou digno, não tenho dignidade, tenho limitações, tenho problemas, mas eu sou o altar. A tua presença seja em mim. Semeie sobre a minha vida a boa semente, para que eu possa crescer. Deus não está preocupado com esse mundo. Deus está preocupado com você. E nós vamos levantar uma grande oração. A oração da libertação. A oração do poder. E você vai despojar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não te abençoa.
e sobre vós virá a unção do Espírito do Senhor sobre a vossa vida, e poderei ver rostos resplandecentes, poderei ver o brilho dos seus olhos, brilho do seu rosto, pela presença de Deus. Esta é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No domingo que vem nós vamos começar o mês de maio. E nós vamos, continuando essa campanha de unção, nós vamos colocar para vocês o mesmo que fizemos o ano passado. A campanha do Cordeiro. Você receberá e você colocará na tua porta, na tua, como é que chama lá? Na tua maçaneta, por dentro ou por fora. E durante um mês, nós vamos orar pela tua casa, vamos orar pelo teu escritório, vamos orar pelos teus aposentos. Nós vamos colocar lá como a marca do Cordeiro de Deus. E quem for passar por aquela porta tem que ser abençoado. Porque se não for abençoado, ele vai parar na porta. E tudo que houver de iníquo, tudo que houver de malignidade, será tirado da porta para fora. No domingo que vem nós vamos orar. E durante o mês de maio nós vamos ungir. E eu quero que você coloque nas portas principais da tua casa, na porta principal do teu trabalho, se você puder. E nós vamos estar marcando espaço. Os animais por aí marcam espaço das mais diversas maneiras, né? Nós vamos marcar espaço. Esta casa está debaixo do poder de Deus. Se você tem carro, você vai colocar lá em algum lugar: este carro está debaixo do poder de Deus. A minha família está debaixo do poder de Deus. Você precisa estar preocupado com você. Eu não estou preocupado quantos cômodos tem a tua casa. Nem estou preocupado qual é a marca e o ano do teu carro. Mas estou preocupado com a tua alma. Não quero fazer uma igreja preocupada com bens materiais, com riqueza. Mas quero um povo remido, salvo, separado pelo poder de Deus. Semana passada nós orávamos aqui pelo pai da serva de Deus. Na quarta-feira que estavam orando, né? Foi isso? Como é que é o nome do papai? Armando. Ele estava com um diagnóstico de um tumor canceroso maligno. E havia toda uma preocupação no sentido de que fosse o pior. Muitos servos de Deus puderam estar buscando ao Senhor e orando. E essa semana foi feito os exames e o exame deu negativo. Havia lá um tumor, mas um tumor negativo. O Senhor respondeu às orações dos servos de Deus. Sabe, é isso que nós estamos fazendo aqui. Em nome de Jesus está repreendido tudo que é maligno. Se você tem alguma suspeita, se você tem alguma dor, você tem alguma dúvida, você tem alguma coisa te preocupando, em nome de Jesus, está repreendido. Se alguém for tocar alguma coisa em você, está repreendido em nome de Jesus. Os seus inimigos não se levantem. Em nome de Jesus, não se levantem contra você, porque você tem a marca do Cordeiro sobre a vossa vida. A grande sorte e alegria nossa, se é que podemos dizer assim, é que o nosso Jesus hoje é espiritual. Então nós podemos orar aqui e abençoá-lo lá. Nós podemos clamar aqui e abençoar lá.
Você tem alguém longe daqui que precisa da bênção de Deus? Alguém que você quer mandar a bênção do Senhor? Quero mandar a oração e o poder de Deus sobre a vida dessa serva de Deus, sobre o seu marido. Eu repreendo esse espírito de enfermidade, de loucura que está sobre ele. Eu repreendo em nome de Jesus. Alguém na tua família que está assim, que está com problemas, algum amigo teu que esteja nessa situação, nós mandamos daqui a unção e o poder de Deus sobre a vida deles. Em nome de Jesus, vocês podem levantar um clamor comigo? Então vamos levantar um clamor. Eu não quero oração, eu quero clamor. Eu quero aqueles que são guerreiros de oração, aqueles que podem levantar-se diante do Senhor. Grande Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor, com esse propósito santo, Pai, de abençoar essas vidas. Nós sabemos, Deus, da tua preocupação com o homem. Nós sabemos, Deus, pela tua preocupação com vidas. Por isso mandamos em nome de Jesus a unção do teu poder, a grandeza do seu poder sobre estas vidas. E declaramos em nome de Jesus, todo mal seja repreendido, todo espírito de enfermidade seja repreendido, e nós libertamos, Pai, essas vidas de todo mal, de todo mal, e damos a Ele, Senhor, o penhor da tua vitória e das tuas promessas, e declaramos, Senhor, vitória sobre essas vidas, vitória sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós dizemos amém, e amém, e amém. Coloque as mãos sobre a pessoa que está do teu lado. Diga, eu profetizo vitória sobre a sua vida, e todo mal afaste de ti e da tua casa. Agora muda de lado, abençoa outro. Diga, eu profetizo com a minha boca vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Todo mal afasta de ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você senta um pouquinho só. Queria te dizer, aproveitando a vida do Tony hoje que esteve conosco, você que está distante de Deus, você que está com o coração desejoso de conhecer as coisas de Deus, mas você tem estado rebelde quanto a isso. Você gosta, teu coração sente fome, mas você sai daqui e esquece e passa. E de vez em quando a tristeza bate, volta, falta de Deus. Eu estou falando a você também que já aceitou Jesus, mas qualquer decepção, qualquer problema, você fica indignado e você se afasta do Senhor. O diabo já sabe disso. Toda vez que você tiver alegria e sair alegre da casa de Deus, na segunda-feira ele vai criar um problema para você, para tirar a tua alegria, para tirar esse gozo que você está levando daqui. Ele vai colocar pessoas, situações para tirar a tua paz. E aí então você desaparece, você some, você fica longe de Deus e volta depois de muito tempo. Eu vou cantar esse hino para você. Acaba com essa tristeza, esta fome que você tem sentido.
Aproveita hoje que nós pudemos ter a alegria de ouvir a vida do Tony, e é a tua oportunidade. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Você não cante agora, você ore para que as pessoas recebam. Nome santo e venerável é Jesus, amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu clamarás no céu. Nome bom, Ore, pastores. doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O Espírito de Deus está aqui. Se você quiser não se converter numa denominação, mas se você quiser receber o Paráclitos de Deus, o Espírito Santo, e mudar a sua vida, se você quiser, você vem aqui e nós vamos te abençoar. Em nome de Jesus. Você pode vir. Termine com a tristeza que está no teu coração, com a angústia. Espírito de Deus. Amém. Existem mais pessoas? Você está vazio, vem receber o São de Deus. O São de Deus. Oh Paráclitos, o Espírito ele sentiria para nós. Oriente ele sentiria mais. Oni sentiria mais. Oh glorioso, oh bendito, Santo, Santo, Senhor. Bendito é que vem do Senhor. Os pastores, toquem no óleo. Vamos colocar as mãos. Ó Espírito de Deus, o Espírito da unidade, o Espírito de poder. Ó Deus, quebra todo escândalo, quebra toda carnalidade, repreende toda obra iníqua. Dá graça, Deus, dá poder, Senhor. O teu poder é derramado sobre estes teus servos e enche-os do teu Espírito Santo, enche-os do Espírito da graça, enche-os do Espírito da sabedoria, enche o Senhor de toda sorte de bênção espiritual.
repreende toda tristeza, repreende toda angústia, repreende todo problema material. Seja em nome de Jesus declarado repreendido toda a força do mal. E nós libertamos, Pai, nós libertamos estas vidas de todo sofrimento, de toda enfermidade, de todo espírito de religiosidade. E sobre eles a tua graça, o teu poder, seja o teu louvor, Senhor, erguido sobre essas vidas. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, nós declaramos vitória, poder sobre os amados que aqui estão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja o teu poder ministrado sobre esses irmãos. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Queria agradecer, querido, meu Tony aqui, Tony, nós queremos te dar uma palavra de agradecimento. Nossa igreja é pequenininha, mas se sentiu muito honrada com a tua visita aqui, muito feliz. Volte outras vezes quando você tiver a oportunidade, sempre será recebido entre nós com muito amor e com muita alegria, não é? Nós abençoamos a tua vida. E como pastores desta igreja, me permito colocar as mãos sobre a tua cabeça e te abençoar. Eu abençoo o teu servo, Pai. Peço, Senhor, que ele saia deste lugar abençoado, Pai. Ele receba muito e muito e muito e muito mais. Porque ele não é artista na terra, ele já é um anjo teu aqui nesta terra, Pai. Pai, nós que cantamos as suas músicas quando ainda estávamos longe do conhecimento, hoje nos alegramos por cantarmos suas músicas abençoadas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Eu queria que você que já aplaudiu muito Jesus, aplauda o homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Dá um abração nele aí. Vai, fecha um abraço. Deixa ele ver o abraço. Damito, a igreja está te abraçando. Vamos abraçar aqui. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Um dia você traga os CDs aqui para nós, né? Amém, querido? Igreja querida, é uma palavra a mais de consolo para vocês. Depois que eu me converti, as tribulações até aumentaram. Certo? Mais do que nunca, eu tenho sido ainda perseguido. Mas só que agora eu não estou mais sozinho. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós abençoamos a todos vocês que vieram na casa de Deus. Hã? Nós vamos despedir vocês e vocês não vão embora sem passar por aqui e receber a unção desta semana. É que eu quero despedir para que vocês não fiquem esperando. Assim, à medida que recebem o óleo, vocês podem ir embora. Então, antes de ir, venham receber o óleo da unção dessa semana, que é a unção da libertação. Levante as mãos para os céus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, seja conosco aqui reunidos e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Faça uma fila. Os pastores me ajudem aqui a orar.
Vem a Cláudia. Isso. Isso. Tamitos, dê óleo na mão dele. Receba o toque da unção. Em nome de Jesus. Vai liberando a unção. Isso. Em nome de Jesus. Só tocando no óleo.